dia de estudo do ano de 2026, que a gente possa aproveitar bem esses ensinamentos trazidos pelo mundo espiritual, que eles sirvam para nos modificar a nossa forma de agir, de pensar, de sentir, nos aproximando cada vez mais das lições do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que a gente possa cada dia mais nos tornar melhores nesta caminhada terrena, caminhar para o estudo de nós mesmos, né? Ver as nossas limitações, buscar vencê-las, que é esse o grande desafio que nos é colocado enquanto espíritos encarnados nesta oportunidade de mudança que Deus nos concedeu. Que a espiritualidade possa estar sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando para melhor nos descobrir e nos relacionar melhor com os nossos próximos, com a nossa família, no dia a dia. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje nós estamos iniciando esse estudo e a gente sempre começa com o prefácio, né? Prefácio, o livro ele é de Emmanuel, né? No Mundo Maior ele é de Emmanuel, mas o prefácio é de... aliás, um livro é de André Luiz, falando errado. Mas o prefácio é de Emmanuel. Então a gente começa sempre pelo prefácio, né? Para a gente poder entender. Os outros todos, né, Odilon? Os outros também de André Luiz, mas o prefácio sempre é o Emmanuel. Sempre é Emmanuel. Ele que está no comando, né, dessa série. A largada, né? São 13 livros, né? E ele que está no comando. É ele que está orientando André Luiz. Pelo menos eu vi uma vez um estudo, né, sobre a origem dos livros e tudo mais. E a pessoa que estava conduzindo o estudo disse que o Emmanuel que estava comandando. Até porque o André Luiz, né, ele ainda estava no aprendizado. E o Emmanuel parece que ele já tem mais experiência do que ele, né? Então ele que orientava o André Luiz para que esse estudo se processe da melhor forma possível. Muito bem. Então, nós temos na coleção, só para a gente lembrar, já que é o primeiro dia, né? Nós temos 13 livros. 13 livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Esse é o nome da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Nós estudamos primeiramente o Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e agora nós estamos iniciando no Mundo Maior. Depois desse vem Libertação, que é o número 6, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, o 11 é o Mecanismo da Mediunidade, o 12, Sexo e Destino, e o 13, E a Vida Continua. Encerrando então os 13 livros. Coleção no Mundo Espiritual. Continua, eu já li. Oi? A Vida Continua, eu já li. Então, eu não li. Na verdade, o único livro que eu tinha lido quando eu comecei o estudo aqui era o Nosso Lar. Os demais todos eu não li. Eu estou lendo agora enquanto a gente está estudando. Eu primeiro e o último. Foi uma motivação até para eu estudar esses livros, né? Porque aí a gente se obriga a ler, né? Estudar mesmo, porque precisamos depois repassar, né, no nosso estudo. Então foi muito bom, está sendo muito bom, né, o aprendizado. Está muito bom. E esse o livro que a senhora falou, o último aí, né, que a senhora também leu, A Vida Continua. E a Vida Continua,
tem um filme com o mesmo título. Será que ele é baseado no livro? Ele é inteiramente? É Ou... baseado no livro, só que ele é muito mais pobre do que o Ah, o livro. livro traz muito mais informações. Tem muito mais. Ah, O Maurício disse que a Maurilene, mulher dele, quando foi acidentada, ela aham. estava para do meio do livro, Tá da valendo vida ele. continua. Estava lendo? Eu assisti o filme, gostei muito. Achei que foi muito trabalhado, assim, ficou muito bonito a história, Pois né? é. É bonito o filme, mas o livro ele é bem mais Mais ampliado. completo. Ah, É. então. E ele tá um pouco longe para a gente chegar nele. Nós estamos ainda no livro de número 5, O né? sexto, nós vamos para o sexto agora, no quinto. Sexto, Hã? né? Nós vamos Nós para o quinto nós agora, no estamos no quinto 5 livro. agora. Nós estamos indo para o 5. Quinto O livro. Mundo Maior é o quinto livro. Ele é o 12º, Hein? A vida continua é o 12º. É o último, é o 13º. 13º? Ah, É, 13 livros. são 13 Então nós livros. ainda falta 8. 8. Após esse. Então, se a gente Mas nós chegamos fizer lá ele no Nós, ritmo assim de um capítulo, né, por semana, a gente faz no ano a gente faz 2 livros, né? uhum. A média é essa. Chegarem. Eu quero chegar. Vamos ver. É que alguns capítulos a gente se demora um pouco mais, né? Às vezes a gente É, acha mais interessante e se prende mais a ele. esse livro A Vida Continua é engraçado ela encontrou com um desconhecido lá, né? A moça lá, esqueci como é que é a chama. E aí, no final das contas, eles eram todos entrelaçados. A família dos dois, Ah, dela, mais do homem que ela encontrou lá, desconhecido. Lá que ela ia fazer uma cirurgia, né? aham. Ah, Era certo. entrelaçada a família dos dois, espiritualmente falando, né? Certo. Pois é. Bom, então nesse nosso estudo no mundo maior tem um índice aqui, né? São 20 capítulos. E então tem o prefácio, que é na jornada evolutiva, que o Emmanuel vai falar sobre a morte. O livro anterior que nós estudamos, todo ele foi voltado sobre a morte, os 5 desencarnes, narrado, Uhum. trabalhado pela equipe que o André Luiz estava fazendo parte no mundo espiritual. E esse livro agora nós já começamos falando sobre a morte. Depois vem o primeiro capítulo Entre Dois Planos, que é a explicação sobre os personagens, né? Nós vamos ver o Carderaro, o Eusébio, né? E aí nós vamos então estudando, né? Ele a partir do 2 já tem a preleção de Eusébio, depois vem a casa mental, estudando o cérebro, o poder do amor, amparo fraternal também, é o 6º capítulo. Esse terceiro capítulo, que é a casa mental, fala sobre o cérebro triuno, inclusive tem dois médicos, né? Um psicólogo, psicoterapeuta e o outro médico, que ele fez um livro, né, sobre ele também, o cérebro triuno, né? Talvez a gente comente um pouco sobre ele no capítulo 3. E daí tem sobre mediunidade no Santuário da Alma. Estou falando só os títulos, né? Dolorosa perda, sexo, estranha enfermidade, que nós vamos ver depois, dentro desses capítulos, provavelmente, como eu vi o resumo, né? Eu não li o livro, mas vi o resumo, ele fala sobre as psicoses que nos afligem, né? Os transtornos mentais, as origens, provavelmente vai mostrar como é que a espiritualidade trabalha, né, para nos auxiliar nessas questões, né, as fobias que nós enfrentamos, a origem delas. Então eu entendo assim que vai ser um estudo assim bastante interessante para a gente vencer essas questões.
que todos nós temos algumas encrencas internas para resolver, né? Tem uns que disfarça melhor a vida, né? E não demonstra muito. Mas todos Aham. temos. Todo. É todos. A gente, às vezes pensa assim, a vida do vizinho é uma É. beleza. Mas vai ficar lá com o vizinho uma semana. Então eu acho interessante que nós vamos estudar isso aí, né? Vai ser bom. Então, na jornada evolutiva, que é o título do prefácio, Emmanuel, então, traz para nós a ideia, assim, né, do desencarne. Né? Ele começa falando assim que dos quatro cantos da Terra diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Então ele trata, como a gente já tratou em alguns outros momentos, como uma viagem, né? Tinha até uma novela, A Viagem, né? Aham. Então, dos quatro, de todo lugar, né? Tá o tempo todo, né? Fala aos milhares, poderiam dizer milhões, né? Pessoas que vão e vai, vêm, né? País da morte, vão, nascem, vêm, né? Então, ele fala assim, na cultura europeia, nas cidades americanas, nos velhos circos asiáticos, nos ásperos climas africanos, nas metrópoles, das vilas, dos campos, em todo lugar esse, essa viagem ocorre, né? As mortes, né? E raros, muitos raros pessoas, eles chegam lá no plano espiritual com o dever cumprido, vinculados a deveres nobilitantes, né? A maioria chega lá é, numa forma ainda sofrível, né? Não conseguir a sublimação que viemos aqui buscar ainda. Nós nos deixamos nos levar muitas vezes pelos encantos, né, da matéria e acabamos nos perdendo um pouco. Então ele diz que a maioria constitui menores espíritos. O que é isso? Né? Espíritos com menor avanço evolutivo na luta pelo títulos, né, aqui da Terra, né, que exalte a nossa personalidade, a gente acaba chegando lá de forma assim sofrida ainda. Não chegamos lá como homens completos, ele usa até esse termo, não chegaram a ser homens completos. Atravessou esse mar magno, né, que é o grande mar da vida, da humanidade, em contínua experimentação, mas nos acomodamos nos vícios de toda sorte, né? Os vícios são muito atraentes, são tentações assim que nos leva a atitudes insensatas e, e chegamos lá achando que nós merecemos um lugar bom. A maioria de nós chega lá assim, como eleitos da providência, né? Achando que estamos abafando, né? E, e chegamos numa situação muito sofrida, né? Querendo o paraíso para si, mas a gente chega lá meio que num inferno interno ainda, né? Tormento para todos nós e para outros. Essa é o panorama que Emmanuel está colocando para nós nesse prefácio. Nós nos deixamos nos levar pelo materialismo cego e nos encaminhamos assim sem justificativas para o túmulo, né, de forma assim ainda ligada às questões da matéria. Isso a gente pode ver, né, no nosso dia a dia e também nas narrativas que nós vimos aqui nos livros anteriores, que a maioria realmente chega lá numa situação bem complicada. Tem alguns chegam até bem, né, mas não é a maioria não. É um ou outro. As escolas das religiões aqui da Terra, elas todas elas, né, têm seus problemas, né? Então leva as pessoas às vezes até ao invés de contribuir, às vezes até atrapalha um pouco esse caminhar aqui na Terra, né? Raras têm um comportamento assim de encaminhar as pessoas para
para uma questão melhor. Nós já começamos a religião com a imposição do medo, né? E aí as pessoas vão para as religiões por medo e acaba se ligando muito mais à aparência do que realmente as práticas reais da moralidade, da espiritualidade. Então se prende a essas aparências, né? Nós vimos até alguns religiosos em livros anteriores que mostraram bem, né, que chegaram lá e ficaram surpresos, achando que ia chegar a encontrar muita coisa boa, porque foram religiosos, aqui condutores de almas, mas não se conduziram muito bem. E aí a Emmanuel fala como é que nós vamos, como que recebe, né, essa multidão, essas milhões de pessoas que todo dia chega no plano espiritual, né? Eles não podem chegar assim de forma atabalhoada, né, sem um apoio, sem um suporte, sem alguém para receber. Então, como albergar, ele diz, né, essa estranha e infinita caravana, né? Como que trabalha isso? Como designar cada um ao seu destino, esses viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas. Então, perante Deus, perante a suprema justiça, eles têm todos, né, os seus direitos, né, e embora estejam assim uma diversidade muito grande, provavelmente há muitos afastados uns dos outros pela conduta individual que cada um teve aqui na Terra e a personalidade que eles carregam diante da lei divina, em virtude de crimes que cometeram, em virtude de equívocos, em virtude, às vezes, até da ociosidade, da preguiça mesmo, da simulação, né, de boas práticas, e na verdade internamente não tinha nada disso. Então a boa vontade deixa muito a desejar na maioria, a indiferença é presente também na grande maioria. E então ali ele lança, né, essa dúvida: como receber esses santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos? Como é que eles recebem, né? Como é que são avaliados, né, diante de população assim tão diversificada, tão heterogênea? Todos somos de uma origem comum, somos filhos do mesmo pai, não somos? Mas não podemos ter o mesmo tratamento, que afinal nossos comportamentos são muito diversificados. A maioria de nós somos delinquentes aqui na Terra. E como, então, agir, né, dentro da lei divina, da regeneração, do amor, da misericórdia, como é que faz isso, né? Ele até pensa, ele fala assim: o Senhor, será que ele diante dessa grandiosidade, né, de pessoas que chegam, né, se desesperaria, será, né? Ele fala assim, ó: determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria, né? Né? Então, Deus, né, é grandioso. Como é que recebe tudo isso? Né? São os questionamentos que ele coloca aqui. Como tirar essas pessoas, né, dessa situação tão difícil, da negação, do cárcere escuro da negação? Como compatibilizar o selvagem, aquele que matou as pessoas aflechadas, né, por ignorância, por defesa da própria vida, pelo seu instinto de conservação, enquanto que o europeu, aquele mais moderno, usa de metralhadores e extermina milhares ao mesmo tempo? Como diferenciar uma coisa da outra? Será que esses ambos estariam preparados para ir para o paraíso da bem-aventurança? Tão somente, por exemplo, pelo batismo, né, simbólico, nas igrejas faz batismo. Você
você vai batizar, né, para você ser salvo quando morrer, né? Mas, ou então pelo aquele arrependimento, né, no momento da morte, eu aprontei a vida toda. Daí chega lá no momento da morte, um religioso vem lá e recebe os meus pecados e me perdoa. Pronto, tá tudo feito. Será que é isso? Então são questionamentos que André Luiz, que Emmanuel coloca aqui. E eu peguei um trechinho, né, que ele falou assim: ó, glorificaria a boa vontade entre os homens e se conservaria no cárcere escuro da negação. A boa vontade é aquela parte, né, que tem no Evangelho, Lucas 2,14, que ele diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quais ele concedeu o seu favor. E eu achei interessante porque quando eu pesquisei, as Bíblias, elas têm umas diferencinhas, sabe? O pessoal que é professor, ele deve ler isso aqui e falar, mas isso aqui está meio uma coisa, não está dizendo a mesma coisa que a outra coisa. Então, só para gente, por curiosidade, né, na questão da Bíblia. Então, tem uma Bíblia que diz assim, ó: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Aí você vai numa outra, está dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas do céu, aí tem um ponto de exclamação, e a paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem, ponto de exclamação novamente, né? Parece que aqui, então, dá uma ideia de um Deus de privilégios. Depois vem um outro assim, ó: glória a Deus nas maiores das alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, né? Depois tem outro assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Tem uma vírgula aqui, ó: glória a Deus nas alturas, vírgula, paz na terra, vírgula, boa vontade para com os homens, ponto de exclamação. Então, cada uma dessas passagens, ela pode dar uns entendimentos meio estranhos, né? Então, a gente, só para chamar a atenção, né, que Essa mesmo... última aí foi mais correta, né? É, Essa aí a, não tá explicitando nenhum. É os homens todos, né? Agora o outro só os de boa vontade. Só aqueles homens, isso. Agora isso isso, aí, de boa vontade é os homens. boa vontade aos homens. Isso mesmo. Então, a gente ficar atento, né? Kardec chama atenção nessa questão das traduções, das pontuações no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Inclusive tem uma parte lá, né, de odiar pai e mãe, que é o título do capítulo, até estranha moral. Ele traz essa aí, fala, pode ser erro de tradução, pode ser que as pessoas na hora de colocar também colocou de forma inadequada. É preciso considerar que a língua original, né, da Bíblia, ela não tem pontuação. E a gente sabe que uma vírgula, um ponto, muda muito as coisas, né? Uma frase. Total. Pode dar um efeito até contrário àquele que se deseja. Então, é preciso Isso. estar atento a tudo isso. Aí, continuando o pensamento aqui de Emmanuel, ele diz que a lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com os argumentos teológicos imutáveis, né? Então, a gente sempre considerar a lógica e o bom senso. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas, por posições de dogmas estatuídos de artifício. Às vezes as pessoas acreditam, né, nas práticas, em seguir um líder. Nós temos muito essa questão, né, de seguir líderes. E daí, por conta disso, depois a gente justifica, não, mas foi o padre, foi o pastor que falou e eu fiz, né? Não tenho culpa disso, não. Né? Uhum. Ou então eu faço alguns ritos, né? Contribuo lá com a igreja, com alguns recursos financeiros, pronto, tá tudo certo, né? Então, ele diz assim: se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus,
exige a paciência dos anos para ser empreendida e realizada. Que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada às glórias imarcessíveis? Então, o mais importante é a gente entender, né, que esse processo de compreensão, de entendimento, de crescimento espiritual, ele demanda tempo, né, para todos nós, né? A gente está nesse caminhar, a gente está buscando. Então, o André Luiz, ele veio, né, para trazer para nós essas informações. E Emmanuel está ao seu lado ali, né, auxiliando, né? Então, às vezes, Emmanuel coloca até, as pessoas estranham, né? Como a cooperação, estranha a cooperação de André Luiz, né? Será que ele tinha todo esse potencial, né, para trazer essas informações? Será que essas informações foi dada à pessoa certa, né, para nos orientar, né? Porque no começo lá do Nosso Lar mostra, né, o André Luiz ainda lutando bastante com as suas questões íntimas, e durante todos os livros, né, todos os livros a gente mostra ele, vez ou outra, né, ele se questionando, ele querendo um entendimento diferente para o caso dele, se comparando, né, mostrando mostrando que ele está num nível evolutivo muito semelhante ao nosso, né? Não tá naquela avanço assim muito grandioso, né? E todos os trabalhadores ali, aqueles que estão atuando aqui na Terra, demonstram, né, que eles estão têm um pouquinho mais de conhecimento, mas que ainda têm as suas questões a resolver, né? Nós vimos vários personagens que quando se afasta, né, um pouco daqueles as pessoas a quais eles tiveram convívio aqui na Terra, eles auxiliam muito bem, orientam, contribuem muito. Mas quando se aproxima daqueles que tiveram relação aqui na Terra, fraqueja um pouco. Então mostra que não são assim espíritos de escola, assim, né, tão evoluídos, mas espíritos que estão trabalhando, né, igual nós aqui na Terra, né, aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, aquele ajuda, contribui com aqueles que têm um pouquinho menos, né, então assim a gente vai caminhando, mas todos nós temos problemas a resolver, né, ninguém aqui coloca-se numa situação, né, de melhor que os outros, né, que às vezes é esse que é o grande preocupação, né, que ele passa aqui, que às vezes a gente elege heróis, elege mitos, e isso não convém, né, porque todos nós fazemos parte da grande família humana que está buscando o aprimoramento espiritual no embate uns com os outros, no auxílio uns com os outros, nessa convivência que nós buscamos aqui na Terra. Então, ninguém aqui é melhor ou é santo, né? Todos temos compromisso uns com os outros, e principalmente conosco mesmo. Então, a missão do André Luiz é revelar esses tesouros que existem no universo, e os quais, como filhos de Deus que somos herdeiros. Essas riquezas imperecíveis, né, que Jesus lá atrás falou, né, para a gente amealhar, para a gente acrescentar tesouros no céu, né, aquisição da sabedoria, do amor, e então a gente perceber, né, que nós não lidamos com aquela milagres, né, aquela felicidade improvisada, né, com aqueles dotes adquiridos igual aqui na Terra, né, materialmente, de forma ilícita, né, mas sim, nós somos filhos de Deus em crescimento, né, e esse crescimento ele se processa geralmente lento, né, uma luta física que nós temos, seja naquelas esferas das energias sutis, que é os nossos pensamentos, nossas emoções, que a gente é levado a trabalhar, a buscar melhorar, nos tornar melhor, né, perante Deus, né, ou seja, na prática mesmo física que nós temos aqui.
Então a morte, ela não torna ninguém melhor nem pior. Isso a gente estuda o tempo todo dentro da doutrina espírita. Ela não é um passaporte gratuito para a aventura celeste, nem para o inferno permanente. A morte, ela não vai promover assim compulsoriamente homens em anjos. Então cada um de nós vai transpor esse momento, né, rumo à eternidade, com a bagagem que a gente conseguiu aqui na Terra, né? Nós vamos aprender a ordem, a hierarquia, a paz do trabalho, né? Vamos aprender, enfim, entender a lei de Deus, a imutável lei de Deus que está presente em todo o universo, em toda parte. Então ninguém, após o sepulcro, vai descansar, por exemplo. Né? Ele vai para lá para continuar a sua caminhada, né? De uma forma diferente. Então, e sempre entendendo que o reino do Senhor, ele não vem com as aparências internas. Né? Não adianta a gente chegar lá todo engravatado, de terno de marca, que isso aí não tem nenhum valor. Preço é o suor, né? O trabalho, as experiências que nós conseguimos nos melhorar internamente na caminhada aqui. Então, para Deus não tem favoritismo, né? Não adianta a gente se prender às velhas ilusões, que nós chegando lá no plano espiritual, nós vamos chegar meio que despido, né? Então é natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu, diz ele no finalzinho do prefácio. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Foi quando ele escreveu esse prefácio. Algum comentário até aqui? Só pegar que a maioria das pessoas pensa que morreu, a vida mudou, mas não muda nada. A vida, como diz o título do livro lá, a vida continua, A né? vida continua. A vida continua. Às vezes, o dia que você for para o outro lado, às vezes piora também, às vezes melhora um pouquinho, mas às vezes pode até piorar. Porque você está acostumado aqui de um jeito e lá vai piorar às vezes, porque lá você não tem as coisas da terra para você achar que está tão bom assim, né? Então, praticamente, às vezes piora. Mas a vida continua. É transportar do mesmo jeito que a gente estava aqui para o outro lado. Se você é boa pessoa, lá você continua bom. Se você é ruim, você continua ruim. E tudo é oportunidade, porque lá tem oportunidade, aqui também nós temos oportunidade. Mas eu acho que as oportunidades aqui, ela às vezes é mais difícil porque tem o tal da matéria, né? Que impede, às vezes. E às vezes do outro lado de lá, quem sabe, quem tem um coração às vezes mais abrandado, é mais fácil de melhorar, porque não tem o corpo físico para ter aquele apego, né? Ao corpo físico. Eu penso que lá do outro lado a oportunidade é mais fácil do que aqui. Para quem tem começo, para quem não tem, sei não. E muitas das pessoas se espera Jesus buscar. E esquece que Jesus está ao nosso lado o tempo todo. Jesus nunca saiu do nosso lado. Ele está aqui. Ele não vem buscar ninguém, não. Ele nem imagina, né? Que chega lá é outra coisa muito diferente. É igual nós vimos naqueles outros livros atrás lá. Então é muito diferente. Não é do jeito que a maioria pensa, de jeito nenhum. Para quem tem um pouquinho de iniciação, às vezes a diferença vai ser pouca. Mas para quem não tem, a diferença vai ser exorbitante, né? A ida embora. Pensa que é uma coisa e é outra muito diferente.
Eu não almejo coisa muito boa, não. Eu não sou tão boa assim. Então, se eu fosse tão boa, podia almejar coisa boa, né? Mas quando a gente não é tão bom como precisa ser, a gente não tem que almejar coisa boa. A vida vai continuar. Eu só almejo o enxergar do outro lado um dia. Não sei se vai ser no primeiro dia que eu chegar lá, ou se vai demorar 1 ano, 10 anos, ou 20, 30. Mas eu vou enxergar, lá eu vou enxergar do outro lado, porque eu perdi a visão, foi do olho da carne, né? A hora que o espírito ele acostumar, ele pode enxergar. Eu penso que o mais importante, dona Larinha, para nós é esse trabalho que a gente já vem fazendo, né, através do estudo e tudo mais, de trabalhar e conciliar as nossas emoções internas, né? O É. desprendimento, o desapego, né? O amor a nós mesmos, né? A aceitação das nossas condições e limitações, seja elas físicas, emocionais e tudo mais, né? A gente conseguir trabalhar melhor essa questão das ansiedades, das preocupações, das depressões, essas questões emocionais. A gente resolvendo isso, a gente convive melhor conosco mesmo e, consequentemente, convivemos melhor com tudo, né? Com o próximo, com a família, com todos. É, Uhum. a gente trabalhar isso, né? É, a preocupação, por exemplo, né? Preocupação não é uma coisa boa, né? Ficar A preocupação preocupado leva a ficar doente mental, né? é isso. Preocupar é se envolver com uma coisa que não aconteceu, talvez nem aconteça, né? E se acontecer não está no nosso controle. Então a gente ficar revivendo, né? E sofrendo por uma coisa que nem sequer a gente sabe se vai ocorrer. Aqui em casa, o tiozinho é preocupado direto, né? Fala para ele, É, neném, para que preocupar, meu filho? A gente tem que deixar por conta de Deus, confiar em de Deus, Deus, ter fé. porque confiar na presença de Deus, porque o que tiver de ser, será. É, A preocupação não vai mudar nada, não, não nem muda. para pior e nem para melhor. Às vezes muda para pior, É, porque seu porque daí estado, um a estado gente físico adoece. mental atrapalha. Mas o que tiver de acontecer, a sua preocupação não vai mudar o acontecimento. Vai te Isso. mudar, porque você fica, às vezes, você vai ficar mais doente. Mas o acontecimento, não, o acontecimento é o mesmo. Tanto É, faz se preocupar ou não, o acontecimento é aquele. Então, você tem que estar sempre em oração, e sempre estar confiando em Deus, ó, sempre estar conforme a vontade de Deus, assim, esteja feito conforme a vossa vontade, não a minha, porque a minha vontade não comanda. O que adianta eu ter vontade se eu não estou preparada para aquilo e não foi feito aquilo para mim, né? é. Então, a preocupação não leva ninguém para frente, só leva buraco. Sempre falo para ele, preocupação leva buraco, leva para frente, não, leva para baixo. Então, e esse nosso estudo, ele é um convite para que a gente trabalhe essas questões, para a gente poder já viver bem aqui. Quando chegar lá no outro plano, a gente continua bem, É, não é? porque E a aqui, gente, lá no outro plano é a continuação daqui. Se é você está bem, você continuação. continua bem. Isso. Se a gente conseguir vencer as questões aqui, lá no outro plano é só uma sequência, né? Vamos continuar bem, né? E vamos Às vezes poder. você não está bem é por doenças materiais, mas as doenças materiais você não leva, porque ela está aqui, ela fica aqui na Terra. Você leva as suas doenças mentais, espirituais. Então, você tem que Isso. trabalhar com a mente para ficar livre. Doença material, esquece dela. Esquece. Não preocupa com doença material. Doença material, para que preocupar com ela? Você tem que tomar um remédio que o médico passou para aliviar as dores, para aliviar, por exemplo, diabetes, para poder diminuir a glicose. Vai indo assim. Mas preocupar para quê? Né? Não tem precisão de preocupar. Deixa quieto. Isso mesmo. As, Fazer a as nossa materiais parte sempre.
né? fazer a nossa parte, não é desleixar da doença material, não. Nós temos que cuidar, é claro, porque Sim. o nosso corpo depende de nós, para nós, a nossa estadia aqui na Terra depende do nosso comportamento com o nosso corpo, né? Se você tem uma doença que te leva à morte, Aham. rapidamente, então o senhor tem que cuidar para poder demorar mais um pouco, o máximo possível que puder. Porque toda doença leva à morte. Por exemplo, a diabetes mesmo, ela leva à morte se você não cuidar dela. Então, depende da pessoa cuidar, ela tem que se cuidar. Senão ele vai embora antes do tempo e aí é um suicídio involuntário, né? E além do que, né, provoca muitas dores, muitos sofrimentos, né? Ué, o sofrimento antecipado, então tem Antes que dessa cuidar. morte chegar, né, a gente às vezes passa por situações muito difíceis por conta das enfermidades. Tem que se cuidar. Tem que cuidar do corpo, mas não esquecendo do espírito, né? Você tem que fazer boas ações, tratar bem todo mundo, não ficar nervoso, e assim por diante, tanta coisa. Ser manso e humilde, porque quem é manso e humilde, ele chega longe. Então, na próxima, no nosso próximo encontro, nós vamos dar uma lembradinha nessa questão do prefácio. Também vamos passar rapidamente pelo capítulo 1, porque o capítulo 1 é a apresentação do Eusébio, do Cardenário, e a André Luiz faz uma descrição assim, né, muito bonita do espaço, do cosmo, e apresenta para nós o Calderaro, que vai ser o companheiro dele de orientação nesse livro. E tem o Eusébio também, que Eusébio já pertence a uma sintonia maior, né? mais que aparece também frequentemente, né? Para orientar, para fazer as palestras, orientar a todos. Então ele lembra algumas questões, né? Que todo do trabalho, né? Como é que tem que ser desenvolvido e que esse trabalho ele leva tempo, esforço, evolução, que todos precisamos estar atento a isso. E também lembra da questão do planejamento. Ela diz assim: o acaso não opera prodígios. Então, quer dizer, as coisas não acontecem assim de forma casual, acidental. Qualquer realização há que planejar, É, atacar e por termos. Então, temos que planejar, agir, né, e concluir. Toda operação ela envolve essas questões. Né? A gente fazendo as coisas sem um planejamento, elas podem não ter um bom resultado. Para o homem físico, para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? E contar com a ajuda do plano espiritual para essa transformação. E essa transformação ela envolve um planejamento, desde a questão da reencarnação, né? Ela não é feita assim de forma atabalhoada, né? Tem um planejamento, até o nosso caminhar aqui na Terra, que ele envolve também esse planejamento e a gente precisa estar atento a isso. E daí no finalzinho do capítulo, ele traz então a oração, né, feita por Eusébio, né? Eu vou ler essa oração e ela vai servir para nosso encerramento desse hum. estudo dessa manhã. A senhora tem mais algum comentário? Não, só isso mesmo. Eu até coloquei eu procurei, né? Geralmente quando tem essas orações ou eu procuro na internet ver se tem um vídeo, alguma coisa com música, né? Musicada. Mas não encontrei. Aí eu coloquei no IA e o IA fez uma música dela. Mas depois eu vou colocar lá no grupo, né? Hum, A criação do próprio inteligência artificial que criou a música. Mas vamos lá. Ela diz assim, ó: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos,
ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes da sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constitui adubo generoso à afloração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus. Lindo, né, Odilon? É uma oração muito bonita. Muito bonita mesmo. E assim ele encerra aqui o capítulo, né?